Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam realmente todos bem, assim como seus familiares também. Saudade de todo mundo. Estamos aqui nesse domingo para mais uma meditação nossa sobre Deus, fé e espiritualidade, né? Eu tenho procurado aos domingos fazer uns vídeos um pouco mais compactos, um pouco mais curtinhos, mas não deixando de entregar, né, uma boa palavra para vocês. E a mensagem de hoje, ela está lá, se você quiser abrir a tua Bíblia, lá em Lucas 14, do verso 3 ao verso 6. É um texto muito bacana que eu quero usar para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre franqueza, sobre honestidade, sobre como nos portarmos, né, na presença de Deus. E esse texto lá de Lucas, ele vai dizer o seguinte, só explicando o contexto aqui do texto, né? Nesse contexto aqui, alguns fariseus queriam incriminar Jesus e estavam procurando criar uma situação onde ele pudesse ser acusado, onde ele fizesse algo que era contra as leis religiosas da época e assim ele poderia ser acusado, porque eles estavam tentando pegar Jesus aí em algum tipo de armadilha. E o texto, um pouquinho anterior a esse, vai dizer que Jesus já sabia das intenções dele. Então vamos ver o que a gente pode aprender desse texto aqui. No verso 3, ele vai dizer assim: Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço num dia de sábado, não irá tirá-lo de lá imediatamente? E novamente eles ficam em silêncio. Então vamos aprender algumas coisas aqui sobre a vida espiritual. A primeira delas, muito importante. No seu relacionamento com Deus, uma coisa que você não precisa fazer é tipo. Né? Você não precisa fazer de conta que é crente, você não precisa fazer tipo de crente, você não precisa fazer caras e bocas, você não precisa parecer religioso, porque Deus sabe exatamente quem você é. O texto sugere que Deus nos conhece. Então, antecipadamente, Jesus já sabia da intenção desses fariseus e peritos da lei que aqui estavam. Então, vamos meditar nisso, né? Quando a gente se aproxima diante de Deus, é importante que a gente faça isso na mais profunda honestidade, franqueza e sem medo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus sabe quem nós somos. Então, como eu disse, não há necessidade da gente tentar parecer nada. Seja você integralmente diante de Deus. Eu falo que uma das coisas mais bonitas da vida da gente é você se saber amado por alguém, mesmo quando essa pessoa sabe exatamente quem você é. Por que eu digo isso? Porque nenhum de nós é perfeito, todos nós erramos, todos nós fracassamos, todos nós frustramos pessoas, né? E é muito bacana, é uma demonstração de amor muito grande, quando alguém é capaz de te amar você, apesar de quem você é. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus tem a capacidade, Deus tem o prazer de nos amar apesar de quem nós somos. E não adianta, né? Às vezes a gente vem com essa capa de religiosidade, como esses fariseus e peritos da lei aqui eram homens religiosos lá daquela época, daquele momento, eram os representantes do templo, né? E eles vêm com essa capa, com essa aparência, com esse jeito de religiosidade, né? Não tinha Bíblia impressa naquela época, mas se tivesse, eles teriam uma Bíblia embaixo do braço. E Jesus, o texto diz que Jesus já conhecia a intenção do coração deles. Então, esse é um desafio que o próprio texto nos dá, dizendo o seguinte: se Deus conhece as intenções do nosso coração, não é melhor a gente chegar diante de Deus exatamente como quem nós somos? Na mais completa sinceridade,
na mais completa franqueza. Não é melhor para o nosso relacionamento se a gente puder dizer para Deus, que nem o publicano fez, né, na sua oração, quando ele disse: ó Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um miserável pecador, né? Não estou dizendo que todos nós estamos nessa condição, o que eu estou dizendo é que a gente precisa dizer aquilo que é, né? Que a gente precisa ser honesto, precisa ser íntegro. Aquele que precisa de salvação precisa chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de salvação, eu estou perdido, né? Eu conheço muita gente que encontrou a salvação porque teve a coragem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, se o Senhor veio para buscar e salvar o perdido, eu sou um deles. Eu quero que o Senhor me salve, né? Isso me lembra uma outra passagem que diz que o Senhor Jesus, ele veio para os doentes, para os sãos não. Por quê? Porque é óbvio, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então a nossa relação com Deus começa no momento em que nós admitimos exatamente quem nós somos diante dele, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, porque ele nos conhece. Se tem uma coisa que é um desperdício de tempo, né, que é uma inutilidade, é a gente tentar manter aparências, né, diante de Deus. A outra coisa que o texto nos chama a atenção, né, é que Jesus quer saber se nós realmente estamos alinhados com Ele, se nós estamos em concordância com Ele. Ele quer saber, né? Ele vai nos confrontar para saber o que de fato nós pensamos, o que é que nós queremos, né? Com que tipo de pensamento e de valores nós estamos alinhados, né? Porque você veja, essas pessoas aqui do texto, embora elas estivessem andando com Jesus, elas não estavam alinhadas com os valores que ele pregava. E isso diz muito da nossa fé. Não adianta a gente estar numa igreja, não adianta a gente se dizer crente, não adianta a gente ficar chamando Deus de Pai se nós não obedecemos a Deus como Pai. Se Ele é Pai só da boca para fora. Se Ele é um Pai que nós não respeitamos, de que adianta? Então veja, não de forma acusatória, mas Jesus está interessado em saber, né, com o que nós estamos alinhados. Jesus está interessado em saber, por exemplo, se eu sou um religioso legalista ou se eu realmente sou uma pessoa espiritual, né? O texto mostra isso para a gente. Jesus vem e faz perguntas que são perguntas para que aquele que ouve reflita. Não é uma pergunta porque ele quer uma resposta de verdade. A gente chama isso de pergunta retórica. Ele faz uma pergunta porque ele quer que aquele que ouve a pergunta reflita, pense, né? Um exemplo. Ele vai chegar aqui e vai perguntar aos peritos da lei assim: e aí, gente? É permitido ou não é curar no sábado? Por que ele está perguntando isso? Porque ele conhece a vida daquelas pessoas. Então, ele sabe que eles são religiosos, legalistas. Ou seja, o que é um religioso legalista? É o religioso que é apegado à lei. Aquilo que a lei diz é o que tem que fazer, né? E ele pergunta isso porque o que ele sabe? Ele sabe que, embora aquelas pessoas arrotem a lei para todo mundo, eles não a cumprem completamente, né? Ele sabe que eles gostam de esfregar a lei na cara dos outros, mas eles mesmos não seguem a lei à risca. Então ele vem e faz aquela pergunta que é para mexer com o sujeito, né? E aí? É permitido ou não curar no sábado? O que vocês acham?
Aí o sujeito legalista, religioso legalista, ele vai dizer, não, não pode curar no sábado. A lei diz que não pode curar no sábado. Então, curar no sábado é pecado, porque a lei diz que é pecado. Mas o texto diz que, provavelmente, né, o texto aponta para a gente que esses publicanos, esses peritos da lei aqui, esses fariseus, eles acho que perceberam onde Jesus queria chegar. Por quê? Porque eles ficam em silêncio, eles não falam nada. Porque se você fala, você se compromete, né? E é justamente onde Jesus ia pegar eles, né? Se eles falam, Jesus teria uma outra pergunta que os colocaria contra a parede. Eu vou explicar já já. Mas vocês estão vendo o que é interessante? Jesus faz uma pergunta, e aí? É certo, é permitido curar no sábado? E aí esses religiosos, eles ficam em silêncio. E aí Jesus chama um homem que tinha uma das mãos ressecadas, toma esse homem pela mão, né? E o cura e o manda embora. Aí, como os religiosos não tinham respondido a pergunta, Jesus vem e completa. Ele vem e faz uma outra pergunta, ele diz assim, bom, né? Eu vou traduzir, é como se Jesus estivesse dizendo assim, bom, eu sei que aí no coração de vocês, né, vocês disseram que não pode curar no sábado, porque a lei diz que não pode curar no sábado. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Se num sábado, que a gente não pode trabalhar, por exemplo, né, um filho seu ou um boi cair num poço, você vai largar lá? Qual é a resposta? Não. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, mas olha, escuta, vocês são muito hipócritas, porque vocês vão dizer para mim aqui que eu não posso curar esse homem porque hoje é sábado, mas no coração de vocês sabem que se um boi ou um filho de vocês caísse num poço no sábado, vocês iriam lá tirar. Vocês iam pegar um animal para jogar uma corda, para puxar e tirar o filho do poço. Iriam ou não iriam? E é por isso que esses religiosos ficam novamente em silêncio e não respondem a Jesus e vão embora. Então, eu quero que você perceba o seguinte, percebe como Jesus põe em xeque as pessoas? É como se Jesus estivesse questionando assim, escuta, você é um religioso hipócrita, ou você é uma pessoa realmente espiritual? Você é uma pessoa que se diz cristão, né? Para os outros verem, ou você diz que é cristão porque você realmente está alinhado com os valores do reino? Porque você verdadeiramente está alinhado com aquilo que eu, Jesus, penso e acredito. Porque a gente tem que admitir que há essas duas coisas, né? Há uma religiosidade que é só fachada, que a gente quer parecer, né? Quer parecer uma pessoa boa, quer parecer uma pessoa respeitável, quer parecer uma pessoa realmente espiritual, mas não passa da fachada, porque lá no coração há muita coisa escondida. Há muita coisa, né? Que a gente já sabe que não cabe no viver da fé, mas que a gente insiste em manter. Então, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Você é religioso quando você
se diz cristão, diz amar ao próximo, mas está há 5 anos sem falar com um irmão com o qual você brigou com ele, que você não é capaz de perdoar. Então percebe, você não é espiritual, você é religioso. E muito provavelmente você gosta de, termo, expressão que eu usei, né? De arrotar religiosidade e normas e regras para a vida dos outros. Ah, fulano está errado porque faz isso, ciclano está errado porque bebe aquilo, o outro está errado porque vai em tal lugar, enfim, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a religiosidade, ela é palco de muita hipocrisia. Por exemplo, é uma hipocrisia que alguém recrimine uma pessoa que bebe demais, sendo que ela mesma, por exemplo, embora não beba nada alcoólico, ela come demais, ela come além da conta. Então, sei que não é muito agradável falar isso, né? Mas eu estou só querendo pontuar para vocês que são 2 erros, né? A Bíblia vai dizer não vos embriagueis, mas a Bíblia também vai dizer não seja o vosso estômago o seu senhor, né? O senhor da sua vida. Então, aquele que busca a Deus de fato, aquele que é espiritual, ele está fazendo o melhor que ele pode para estar alinhado com Deus, para estar alinhado com aquilo que Jesus ensinou em todos os aspectos. Então, ele quer comer de forma adequada, beber de forma adequada, ele quer de fato amar o próximo, ele quer de fato ser uma pessoa útil. Então, ele está fazendo todo um esforço que Deus reconhece, sabe, no sentido de ser íntegro com aquilo que ele acredita. Você pode até dizer para mim assim, olha, Samuel, não é fácil, por exemplo, principalmente uma pessoa que é nova na fé. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lógico que Deus sabe disso. Deus não é estúpido. Se uma pessoa é nova na fé, ela vai ter todo o tempo que ela precisa para amadurecer, para crescer na fé. O que ela não pode é ser hipócrita. Então, ela pode até dizer para Deus assim, Deus, eu estou precisando aprender mais sobre o perdão, porque eu tenho dificuldade de perdoar, Senhor. Mas ela não pode dizer que ela ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ela mesma, se ela guarda mágoa no coração contra quem quer que seja. Né? Então, a gente vai ficar pensando muito assim, do como que Jesus está interessado em saber dessas coisas. Se nós somos religiosos ou se nós somos espirituais de verdade, né? A religiosidade, ela é muito apegada a normas, a regras, a lei. A religiosidade geralmente é uma coisa muito mais exterior, né? Religiosidade é para os outros verem, não é para a gente viver de fato, é para os outros verem. A religiosidade é cheia de jeitos, de palavras, por exemplo, vocês podem ver que tem palavras que só crente fala, né? Quando o crente fala em nome de Jesus, misericórdia, né? A religiosidade tem usos e costumes. Tem igreja que corta cabelo, tem igreja que não corta cabelo, tem igreja que pode usar calça comprida, tem igreja que não pode, embora hoje parece que quase todas podem. Tem igreja que homem sendo do lado, mulher sendo de outro, enfim, usos e costumes. Então, eu quero dizer o seguinte, nada disso de per si é ruim. Só é ruim quando? É ruim quando é de fachada, quando não é de verdade. Por quê? Porque uma pessoa
como eu disse para vocês, ela pode ser nova na fé, ela pode estar aprendendo, ela é imatura na fé ainda, ela está aprendendo muita coisa. Então nós não vamos julgar a espiritualidade dessa pessoa, né? Desde que ela seja honesta. E é o que o texto está chamando a atenção da gente. Essas pessoas do texto, elas não estavam sendo honestas com Deus. Elas estavam querendo parecer pessoas super espirituais, quando na verdade elas não eram. Né? Então, a espiritualidade ela é completamente diferente. Por exemplo, a espiritualidade, a pessoa que é espiritual, invariavelmente é uma pessoa cheia de graça, cheia de bondade, cheia de amor. Né? É uma pessoa que olha para o mundo com um olhar de graça. O que é o olhar de graça? É uma pessoa que olha para o mundo entendendo que todos nós, né, pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, que todos nós precisamos de salvação, que eu não sou melhor do que ninguém, né? A pessoa espiritual, ela entende que bandido bom não é bandido morto, né? Como a gente costuma dizer por aí. A pessoa que é espiritual, ela pensa nos outros como ela pensa nela. Se eu fosse o perdido, o que eu gostaria que Deus fizesse comigo? Eu gostaria que Deus tivesse misericórdia, eu gostaria que Deus me desse tempo para que eu pudesse me redimir. Né? Então, a espiritualidade, ela é marcada pelo fato de que, na espiritualidade, a gente pode não estar perfeito ainda, mas a gente está totalmente alinhado com Deus, alinhado com os valores do reino de Deus, alinhado com as verdades de Deus. Ou seja, a gente quer que essas verdades de Deus sejam verdades na nossa vida e sejam verdades na vida dos outros. Né? E nós fazemos isso como? Nós fazemos isso vivendo a nossa fé com honestidade, com integridade, com verdade. A gente não faz de conta que é. A gente vive de fato, a gente luta. Por exemplo, espiritual é uma pessoa que quando ela não atinge, por exemplo, né, um comportamento que Deus espera da gente, quando ela não atinge a capacidade de, por exemplo, expressar compaixão pelo próximo de maneira adequada, ela se entristece. Né? O religioso não. Ele finge uma compaixão. Ele não tá nem aí com ninguém, mas ele vai lá no sopão distribuir sopa para o pobre porque ele quer parecer bom. Então, de novo, nada contra a gente ir no sopão levar comida para a pessoa necessitada. Mas que a gente possa estar fazendo isso movido pelas intenções corretas. Que a gente possa ter as intenções certas ao fazer isso. E qual é? É a prática da misericórdia, do amor, da compaixão. É realmente entender a necessidade do próximo. Né? Porque, por exemplo, alguém pode fazer uma caridade dessa apenas para ser visto. Apenas para posar de bom moço, de boa moça. E não necessariamente porque tem um compromisso com o reino de Deus e com as necessidades do próximo. Então veja, Jesus nesse texto aqui, ele não estava preocupado com a lei, ele estava preocupado com a necessidade do próximo. Esse homem que estava aqui era um homem precisando de ajuda, precisando que a mão dele fosse curada para ele poder trabalhar, para ele poder se sustentar, e é para essa necessidade que o Senhor Jesus olha, e não para o fato de se a lei permite ou não, né, que ele executasse uma cura no sábado, porque cura era trabalho e não podia trabalhar no sábado. Tudo isso por causa dessa lei, né, em que diz que Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º dia.
por alguns textos do Velho Testamento que falam sobre a importância de guardar o sábado. O que é a ideia de guardar o sábado? É ter um dia que a gente dedica para o cultivo da espiritualidade. Então aí o texto dizia que nesse dia não podia plantar, não podia colher, não podia fazer nada, não podia pôr seu animal para trabalhar, né? A Bíblia vai dizer. E Jesus vem e diz, não, gente, não é exatamente isso que o texto está dizendo. Por exemplo, e se uma pessoa trabalha num shopping e precisa trabalhar de domingo, ela vai para o inferno porque ela tem que trabalhar de domingo? Não. O guardar o sábado precisamos ter um tempo para o cultivo da espiritualidade. A gente não pode só cuidar das coisas do mundo, a gente não pode só trabalhar. A gente tem que ter um tempo de crescimento, de enlevo espiritual, né? Tem que ter o nosso tempo de oração, de adoração. É isso que a guarda do sábado quer dizer. Mas você pode guardar o sábado na segunda, na terça, no dia da sua folga, né? Aqui nós temos aqui na igreja a Sandra, que faz horários, às vezes, né, trabalha 2 dias direto, depois folga 1, né, pessoas que fazem esse tipo de folga. Então é isso, essa pessoa ela só tem que cuidar de que ela tenha o tempo dela para o cultivo da espiritualidade, para ela se dedicar a Deus, às coisas, né, que são da fé e da espiritualidade. Mas o religioso não, o religioso quer transformar tudo em regra, tudo em lei. O religioso está interessado em achar alguém que está quebrando aquela lei para ele poder apontar o dedo, para ele poder acusar, né? Então, percebam como que Jesus, ele não está alinhado com nada disso. Nesse texto aqui, Jesus faz uma coisa muito bonita. Eu quero terminar essa meditação falando disso, que eu acho que é muito bonito no texto. As 2 perguntas que Jesus faz, gente, ele não faz com a intenção de acusar ninguém. As 2 perguntas que Jesus faz, ele não faz porque ele quer resposta daquelas perguntas. Na verdade, as perguntas que o Senhor Jesus faz, ele faz para que aquelas pessoas a quem ele dirigiu as perguntas possam, ao ouvi-las, fazer um autoquestionamento. Então, Jesus está dando a oportunidade daquelas pessoas confrontarem os seus pensamentos. É como se Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para você e pensa bem nessa pergunta. Pensa com cuidado para ver se você não está sendo hipócrita, se você não está sendo descuidado com a sua fé, se você não está sendo descuidado com a sua religiosidade. Porque você, sinceramente, se você parar para pensar na pergunta que eu estou te fazendo, você vai ver que você não está alinhado com os valores da fé, né? E os valores da fé são esses que a gente conhece. A compaixão, a misericórdia, o perdão, a bondade, a justiça, a honestidade, né? A não violência, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. É com essas coisas que a gente precisa estar alinhado. E Jesus estava dando uma oportunidade tremenda para esses religiosos aqui. Através dessas perguntas, Jesus queria que eles se confrontassem, que eles parassem para pensar se o que eles estavam fazendo ali era certo, para que eles parassem para pensar se as intenções deles ali eram boas ou não, né? Jesus estava, através dessas perguntas, dando uma oportunidade deles aprenderem algo novo. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: presta atenção, às vezes, nas perguntas que Deus faz para você através do Espírito Santo. Porque muito provavelmente Deus está te dando uma oportunidade de você se pensar se o que você está fazendo está certo ou está errado. O Espírito Santo está dando uma oportunidade de você avaliar se você está sendo uma pessoa honesta ou não. Quando você faz uma boa ação, você está sendo honesto? Ou quando você faz uma boa ação, você está querendo ser visto, né? O Espírito Santo nos dá a oportunidade da gente avaliar se os nossos comportamentos estão sendo adequados ou não.
E não há nenhum problema de que eles não estejam. O questionamento é justamente para a gente poder arrumar o que está errado. Se em algum momento você perceber que não está sendo honesto, que não está tendo compaixão, que não está perdoando o próximo, né? Que não está amando o próximo e olhando para as necessidades do próximo. Ou seja, se de alguma forma você perceber que você não está alinhado com os valores do reino, não é para você se desanimar, é para você procurar o caminho certo. Hoje eu estava assistindo uma série e o rapaz falou uma frase que vem bem de encontro a esse estudo aqui que a gente está tendo, né? Que ele fala assim que quando a gente está no caminho certo, a paisagem é sempre mais bonita, né? E é isso que a gente precisa procurar fazer. A gente precisa tomar cuidado de não ser crente no sentido de ser um religioso de fachada, hipócrita. Por quê? Porque sabe o que é certo, mas não faz. A gente precisa ser honesto, precisa ser íntegro. O que conta para Deus, no fim das contas, é no como o nosso viver mostra o quanto nós estamos alinhados com Ele. Lembra daquela parábola que Jesus conta que um pai chega para um filho e fala: filho, vai me ajudar lá no campo mais tarde? E o filho diz: pai, pode deixar que eu vou. E não vai. E aí ele chega para um outro filho e diz: filho, vai mais tarde lá me ajudar no campo. E esse filho fala: não, pai, não vou. E esse filho vai. Então Jesus, através da parábola, de novo nos questionando: onde é que nós estamos? Então, para Deus é preferível aquele que diz: não, não vou, mas vai. Vai por quê? Porque é uma maneira da parábola dizer assim, que o que importa é o como a gente vive, não é o que a gente fala. Não adianta a gente ter discurso de crente, né? Discurso de quem tem fé, discurso de quem é espiritual, se a nossa vida revela que em nós não há nada de espiritual. Então eu queria que vocês, assim como eu, ao ler essa passagem, tive a oportunidade de pensar nessas coisas, que vocês pensem também, no perigo que é a gente trocar a espiritualidade pela religiosidade. Religião qualquer pessoa pode ter, uma pessoa mais desonesta pode ir a uma igreja todo domingo, né? Mas lembrem-se, o texto diz: Jesus nos conhece as intenções do nosso coração, e as perguntas que ele faz, não é porque ele está precisando de uma resposta, não. É porque nós é que estamos precisando parar para pensar na nossa vida e para ver se nós estamos verdadeiramente alinhados, com os anseios que Deus tem para minha vida e para a sua vida. Se nós estamos alinhados com os valores do reino, se nós estamos de acordo com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que Jesus nos ensina, com aquilo que Jesus diz para a gente que é o viver cristão. É com isso que a gente tem que se preocupar. Então, eu quero que você medite nessa palavra, e que o Espírito Santo te abençoe e que essa palavra fale ao teu coração e desafie a sua vida, tá bom? Vamos terminar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa breve meditação aqui na palavra, onde nós pudemos aprender como o Senhor Jesus olha para as nossas vidas e quais são as expectativas que Ele tem com relação ao exercício da nossa espiritualidade. Que o Senhor nos ajude de forma que, ao sondar o nosso próprio coração, nós tenhamos o desejo de acertar, os nossos passos com o Senhor. Que a gente tenha essa satisfação e esse prazer, ó Deus, de realmente estarmos alinhados com as verdades do reino, com os valores do reino, que nós estejamos alinhados com tudo aquilo que o Senhor pede para nós, que o Senhor nos ensina. Isso porque o Senhor verdadeiramente quer o nosso melhor. Então, que a gente possa parar, meditar e nos corrigirmos se assim for necessário. Queremos aproveitar e pedir também
Que o Senhor nos dê a todos uma boa semana. Que o Senhor continue nos livrando dos homens maus, dos perigos desta vida. Que o Senhor coloque os teus anjos ao nosso redor. Que nós possamos caminhar em segurança, viver em segurança e em paz na tua santa presença. Porque nós sabemos que o guarda de Israel não dorme. Nós sabemos que o cavalo se prepara para a batalha, mas que a vitória vem do Senhor. Que assim seja, que todas as nossas vitórias sejam vitórias alcançadas no Senhor. Vitórias alcançadas, ó Deus, enquanto nós caminhamos alinhados com as verdades do reino. Por todas estas coisas que o Senhor nos tem dado e por todas estas que o Senhor vai nos dar, nós queremos dizer que somos agradecidos e pedimos, ó Pai, que próximo domingo a gente tenha a oportunidade de mais uma vez estar tirando o nosso dia do descanso e colocando, né, o nosso coração diante do louvor, diante da meditação da mensagem, para que nós possamos continuar crescendo espiritualmente. É o que nós pedimos ao Senhor no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos aí na quinta-feira, né? Na live de quinta-feira. Espero ver vocês por lá. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.